Olá pessoal, aqui quem está falando é o professor Paulo Henrique. Estou passando aqui para nós iniciarmos mais uma aula. Dessa feita nós estaremos fazendo um resumão de todas as fórmulas, de todas as equações que nós utilizaremos, né, para a nossa prova, né, como assunto de prova, ok? Então quero que vocês prestem bastante atenção, façam as anotações necessárias, né? Também tem, né, para quem assistiu, lembra, a gente postou alguns vídeos também, né, de aulas anteriores que servem para complementar qualquer dúvida de um assunto específico, né? Lembrando que a aula de hoje ela é mais resumida, né? Pegando apanhado de de todo aquilo que a gente já viu, de todos os assuntos. Então, quem quiser algum assunto mais específico, vai lá no canal do YouTube ou então me pede aí no privado o link, certo? E aí eu estarei colocando para vocês assistirem essas aulas. Ok, pessoal? Então, boa sorte a todos e prestem muita atenção aí, que tem dicas muito importantes, beleza? Então, pessoal, chegou a hora de revisar o nosso conteúdo de dilatação. Nessa revisão nós iremos retornar ao conteúdo das dilatações dos sólidos e a dilatação dos líquidos, ok? Então nós vamos fazer um breve resumo das 3 dilatações dos sólidos, falando de alguns princípios, né, de algumas coisas fundamentais, para que a gente possa compreender também a dilatação dos líquidos, ok? Então vamos fazer aqui algumas lembranças. Você sabe que no processo de dilatação, né, até falei de uma regra fundamental. Quando a gente aumenta a temperatura de um corpo, consequentemente ele aumenta a sua dimensão, certo? Então uma regra de ouro aí para a dilatação, nós aumentamos a temperatura, né? Aumento da temperatura, isso vai implicar no aumento da dimensão, seja ela em uma dimensão, 2 dimensões ou 3 dimensões, ok? Então a nossa regra de ouro aqui para a dilatação é exatamente essa, dilatação térmica, né, que a gente está falando aqui, que a gente está trabalhando, certo? Então na dilatação aumenta-se a temperatura, consequentemente aumenta a dimensão desse corpo, ok? Os sólidos, como eu falei para vocês, vamos pegar aqui já fazer uma diferenciação entre o sólido e o líquido. Eu falei para vocês que o sólido tem a característica aqui de suas moléculas elas serem, vamos dizer assim, organizadas, né? Nós temos aqui a organização dessas moléculas nos sólidos, né, bem ajustadas, bem alinhadas, ok? Isso comparado aos líquidos, né? Os sólidos, né, é diferente dos líquidos, ok? Em questão de organização das suas moléculas, ok? E aí o motivo é que os líquidos se dilatam com mais facilidade, beleza? Né? A gente não tem, vamos dizer assim, os líquidos não têm, vamos dizer, uma organização, né, da mesma forma que os sólidos têm. Então nossa primeira diferença entre os sólidos e os líquidos, né, está na sua organização molecular, ok? Os líquidos também, professor, aumentam a sua dimensão? Sim, ela sofre também dilatação, pessoal, ok? O líquido também sofre dilatação, assim como o sólido, ok? Então vamos para a nossa primeira dilatação dos sólidos, certo? Vamos falar aqui da dilatação dos sólidos, começando com a dilatação em uma dimensão, certo? Que é conhecido como dilatação linear, certo? Uma dimensão, ok? A dilatação linear. Isso significa que esse corpo, que esse sólido, ele só vai aumentar no seu comprimento, ok? Então imagine que eu tenho aqui uma barra de um material qualquer e aí eu resolvo aquecer essa barra, né? Lembrando aí dos nossos desenhos, eu vou aquecer aí essa barra, né? Coloquei aqui uma velazinha e tal, certo? Vou aquecer aqui essa barra, certo? E aí essa barra ela vai aumentar, né, a sua dimensão, ela vai aumentar aí de tamanho, ok? Consequentemente, quando nós aumentamos
a temperatura de um corpo, consequentemente ele vai aumentar de tamanho, ele vai aumentar aqui um pedacinho, ok? Nós vamos chamar de LO esse comprimento que a barra tinha antes de ser aquecido, certo? Vamos chamar ele de LO ou L0, esse comprimento que a barra tinha antes de ser aquecido. Mas como ela variou, e aí a gente vai retornar aquilo que a gente falou toda a vida na física, tudo que varia nós vamos chamar de delta, ok? Então nós chamamos de LO o comprimento inicial, então aquilo que aumentou vai ser o nosso delta L, beleza? Então aqui nós temos um aumento nessa dimensão, no caso em uma dimensão é um aumento linear, você vai lembrar de linha, né, de barras, cabos e fios, né, aquilo que a gente falou também em sala de aula. Então o aumento dessa barra, né, vai ocorrer aqui em uma dimensão, lógico, a partir do momento que foi aquecido. Aqueceu-se, aumentou, beleza? Então no final do aquecimento, essa barra já não vai ter mais somente o comprimento LO, mas ela vai ter o comprimento LO somado com esse aumento ΔL, beleza? Então eu sei que no final eu vou ter um comprimento aí de LO mais ΔL, ΔL, ok? Então é esse o comprimento final da barra depois, né, que ela passou de uma temperatura inicial, vamos dizer que ela estava na temperatura inicial TI e foi até uma temperatura final, né, TF, ok? Ela passou então de duas temperaturas, duas medidas de temperaturas diferentes, beleza? Então ela sofre esse aumento aí, né, no seu comprimento, ok? Para a gente saber calcular, a gente já viu como é que faz, né, alguns cálculos, mas nós estamos aqui para retornar, fazer aqui uma lembrança, né, de como se faz esse cálculo. Então, a equação para que nós vamos utilizar para fazer o cálculo da dilatação do sólido, né, nós vamos saber quanto é que ele aumenta. Isso vai depender de quê? Lógico, do comprimento que ele tinha antes, do seu coeficiente de dilatação, e isso a gente falou que depende do material, certo? Esse alfa aqui ele vai depender inteiramente do material que é feito essa barra, então ele vai variar de material para material, não vai ser o mesmo alfa, né? Isso aqui não vai ser constante para todas as barras, né, de todos os objetos, mas isso aqui vai variar de acordo com a substância, de acordo com o objeto que a gente está falando, ok? Então eu preciso do comprimento inicial, eu preciso do meu alfa, que é o coeficiente de dilatação linear, e também preciso saber quanto foi que a temperatura variou. Lembrando, se tem delta é porque houve variação. Ou seja, eu tenho aqui, eu sei que esse ΔT aí é nada mais, nada menos do que TF menos TI. Ou seja, temperatura final menos temperatura inicial. Ok? Aqui dentro desse ΔT eu tenho um TF menos TI. Beleza? Então nós temos a nossa equação para descobrir qual foi o aumento, né, que essa barra sofreu no seu comprimento. Beleza? Alguns livros aí você vai ver isso, em alguns materiais, fornecendo uma formulazinha para você já encontrar direto, né, caso essa questão queira saber o comprimento final, né? Isso vale lembrar porque em algumas questões ele quer saber simplesmente quanto aumentou. Se ele quiser saber somente quanto aumentou, né, vou até colocar aqui para vocês não, né, confundirem. Isso aqui é relativo ao aumento, certo, de comprimento. Então, para saber quanto aumentou, eu vou usar somente essa formulazinha aqui, beleza? Mas se eu quero saber o comprimento no final do aquecimento, né, nós vamos ter aqui uma outra formulazinha já trazendo, né, aquilo que a gente pode também fazer por aqui, né? A gente sabe o aumento, soma com o comprimento inicial. Mas se vocês quiserem jogar direto nessa fórmula, também vocês podem estar fazendo a mesma coisa, você vai encontrar o mesmo valor. Então essa formulazinha aqui, ela já vai te dar o comprimento final da barra depois dela ser aquecida. Ok, professor? Se eu quiser fazer primeiro o aumento e depois somar, tem algum problema para eu não confundir? Não tem nenhum problema. Algumas pessoas simplesmente, né, por questão de facilidade,
já adotam essa formulazinha aqui quando a questão quer saber o comprimento final, né, de uma barra, ok? Mas é a mesma coisa, não tem nenhum problema, beleza? Professor, e se eu quiser, né, vai que tem uma questão aí, né, que queira saber, na verdade, o coeficiente de dilatação. Ela não me forneceu isso no enunciado, e essa questão quer saber quanto é o coeficiente de dilatação. Tem como a gente saber? Por essa forma, dá para a gente saber? Dá. É uma questão de você saber, né, isolar essa variável, ok? Como é que eu faço isso? Simples. Vamos pegar a mesma equaçãozinha que a gente tem aqui, certo? Vamos isolar o alfa, ok? O alfa veio para antes da igualdade, quem passa para depois? O ΔL. ΔL passa para depois da igualdade, ok? E o cara que estava lá junto com o alfa, quem era? LO vezes ΔT, né? Então esse pessoal que estava junto com ele vai inverter o sinal quando eles voltarem lá para o outro lado da igualdade. Eles estavam multiplicando, vão passar, né, para uma divisão. Então, para eu saber, para eu encontrar aqui o meu coeficiente de dilatação usando essa fórmula, basta que eu simplesmente saiba isolar o alfa aqui e já, né, lógico, a questão tem que me dar aqui o aumento, tem que me dar todos esses valores aqui para a gente contar o valor do alfa. Então, é só uma questão de saber substituir os valores, ok? Então, essa é a dilatação que o sólido, né, em uma dimensão ele vai sofrer, beleza? Lembrando, esse alfa aqui, o alfa, ele é igual a uma dimensão, ele é da dilatação linear, ok? É o coeficiente de dilatação linear. Eu sempre gosto de fazer, né, esse esquemazinho aqui. O alfa ele é igual a uma dimensão. Por que eu faço isso? Porque quando nós chegarmos agora em duas dimensões, certo? Nós vamos para uma dilatação superficial, certo? Vamos falar aqui de uma dilatação superficial agora. Dilatação superficial. Eu vou chamar essa dilatação de duas dimensões, ok? E ela sofre também, da mesma forma que a dilatação linear sofre, essa aqui também vai sofrer, só que a diferença é que agora eu não vou mais ter uma barra, simplesmente uma barra, certo? Aqui ela ia sofrer um aumento, né, no seu comprimento. Agora o que eu tenho que imaginar? Eu tenho que imaginar que eu não tenho somente uma barra, mas que eu tenho infinitas barras juntas, certo? É importante você ter isso em mente. Na dilatação linear, é como se as outras dimensões, ou seja, a sua largura e a sua altura fosse tão pequena, infinitamente pequena, que eu pudesse desprezar essa dilatação, ou seja, nas outras duas dimensões, e considerasse apenas o seu comprimento. Nesse caso, na dilatação superficial, agora eu tenho que imaginar que eu tenho infinitas barras dessas aqui juntas, certo? Então agora eu vou ter que, não posso mais, na verdade, desprezar a sua segunda dimensão, ok? Então olha que a minha figura ela já fica diferente. Se eu tiver aqui infinitas barras, uma barra eu sei que tinha o comprimento, mas quando eu junto várias barras, aí eu vou ter um comprimento e uma largura, ou seja, eu tenho duas dimensões, não tenho para onde correr. E eu não posso desprezar o aumento dessa segunda dimensão, ok? Então, quando eu aqueço, vamos de novo mais uma vez aqui para nossa velinha tal, ok? Então, quando eu aqueço esse material, ele não aumenta somente em uma dimensão, ele vai aumentar, né, no caso, em duas dimensões. Então percebam o que eu tenho aqui antes. Antes de aquecer, eu tenho uma área inicial. Beleza? Eu tenho uma área inicial. Mas quando eu aqueço, né, eu vou aquecer tanto nessa dimensão quanto nessa dimensão. Beleza? Então eu vou ter aqui uma variação de área. Certo? Essa área vai sofrer aqui uma variação. Certo? Variação de área. Ok? Então, quando eu aqueço esse material, essa chapa, vamos dizer assim, né? Vamos chamar de chapa, né? Essas duas dimensões. Então, quando eu aqueço esse material, eu vou ter aqui um aumento nessa área, na área desse material. Beleza? Quando a temperatura inicial, né, eu sofro um aumento, né, ou sofro uma variação nessa temperatura, o que eu vou ter? Eu vou ter aqui um aumento na área dessa chapa.
ok? Então agora o que eu vou fazer? Qual vai ser a diferença aqui, né, para eu saber usar isso na minha prova? Como é que eu vou fazer isso, professor? Então é simples. A fórmula para você calcular não é diferente, né? A única diferença que nós temos aqui nas letras, né? Nós vamos sofrer o mesmo tipo de dilatação, porém em duas dimensões. Então aqui nós não vamos ter mais variação do comprimento linear, nós vamos ter a variação da área. Vou chamar essa área de A, né? Alguns livros aí, por questões didáticas, preferem o S de superficial. Eu já prefiro o A, que é para o aluno entender que isso aqui é a área da figura, ok? Então nós vamos ter o aumento, a variação dessa área vai ser igual a quem? A área que ele tinha antes, vezes. Agora não vou ter mais o alfa, porque o alfa ele é equivalente a uma dimensão, certo? Não vai ser mais alfa. Nós vamos ter agora o nosso beta, ok? O beta, agora eu vou colocar aqui, o beta ele é equivalente a duas dimensões, ok? Ele é superficial, beleza? E isso vezes a variação de temperatura. Professor, e agora? Como é que vai ser esse negócio? Porque mudou um pouquinho as letras. Eu vejo que o formato continua o mesmo, a configuração da fórmula continua a mesma, mas as letras mudaram. O que isso vai significar? Bom, primeira coisa, você vai prestar atenção que não vai vir mais somente o comprimento da figura, mas vai vir a sua própria área, seja em centímetro quadrado, metro quadrado, e aí, né, vai depender da unidade, ok? E a área inicial também, lógico, né, é isso que a gente está falando. Então, áreas vão ser, né, em metros, centímetro quadrado, tanto faz. A temperatura não vai variar, não vai, né, a sua continua na mesma configuração, na mesma unidade de medida. E quem mudou aqui, a grande diferença, foi simplesmente o beta. Nós lembramos que o alfa ele equivale a uma dimensão. E eu chamo a atenção para o beta por o seguinte motivo. O beta ele equivale a duas dimensões. Ah, professor, mas eu vejo aí algo muito interessante. Bom, se o alfa ele equivale a duas dimensões, ou perdão, a uma dimensão, e o beta equivale a duas dimensões, eu vejo simplesmente, professor, que esse beta ele equivale a 2 alfa. Perfeito. É exatamente isso que nós temos que saber. O beta ele é equivalente a 2 vezes o alfa, ok? Então, eu chamo a atenção para o seguinte motivo. Algumas questões, no seu enunciado, ele não traz o valor do coeficiente de dilatação superficial. Ele vai trazer o coeficiente de dilatação linear. E aí, o que eu tenho que lembrar na hora de fazer a resolução? Eu tenho que lembrar o seguinte, que quando eu for colocar na minha fórmula, já que ele deu o alfa, eu tenho que colocar esse alfa multiplicado por 2. Aqui, ó, 2 vezes o alfa. Já que ele vai me dar o linear, isso, se ele não der já o superficial, né, eu estou simplesmente lembrando, né, que ele pode simplesmente te dar um linear para você fazer um cálculo em duas dimensões. Então você tem que lembrar de multiplicar esse alfa por 2, ok? O restante das outras fórmulas, professor, se eu quiser também calcular aí a área final, igual a gente fez com o outro, como é que vai fazer então? Certo? A área final vai ser a área inicial somado com o seu aumento, beleza? Do mesmo jeito que o linear, né? A superficial também, né? Dá para fazer a mesma coisa, ok? E também dá para fazer simplesmente usando a fórmula direta, se a questão, né? Deixando bem claro aqui que se a questão não quiser saber o aumento, mas se ela quiser saber a área final. E isso eu quero que fique bem claro. Quando a questão quiser saber a área final, aí você vai usar A igual a 0, parêntese, 1 mais beta vezes ΔT. Ok? Então, quando a questão quiser saber a área final, eu posso usar essa fórmula. E se a questão quiser saber o valor do beta, né, do mesmo jeito que a gente fez o outro, né, beta vem delta para cá, A0 vezes ΔT. Se eu quiser encontrar o beta. Professor,
agora me veio uma dúvida. Porque a questão ela pode querer o beta, mas se a questão quiser encontrar o alfa, bom, o caminho já está montado. Para você saber o alfa, primeiro tem que saber o beta. Já isso, lógico, se for uma questão de dilatação superficial, né? Então, primeira coisa, eu tenho que calcular o beta, certo? Eu achei o beta, aí eu quero saber o alfa. Então, o alfa vai ser quem? Beta dividido por 2. Você achou o beta, divide por 2, você acha o alfa, né? É o inverso do que a gente mostrou aqui, ok? Então, tá aí. Nós temos a dilatação linear, dilatação superficial e agora nós vamos para a dilatação volumétrica, ok? A dilatação volumétrica não muito diferente também, pessoal, certo? A dilatação volumétrica, certo? Nós vamos aqui, né, agora ver o seguinte, eu quero que vocês prestem atenção para a seguinte coisa. A dilatação volumétrica é uma dilatação em 3 dimensões, ok? Vou colocar aqui 3D, certo? Lembra que eu pedi para que vocês imaginassem a dilatação superficial como se fosse várias barrazinhas juntas, certo? Várias barras juntas, né? Agora eu quero que você imagine para a dilatação volumétrica, eu quero que você imagine que você não tenha mais barras juntas, mas lembra daquelas chapas que a gente fez, né? Agora eu quero que você faça o seguinte, imagine aquelas chapas que a gente tinha lá, imagine elas empilhadas, certo? Imagine várias chapas aqui empilhadas. Lá na duas dimensões, você poderia desprezar a altura considerando, vamos dizer assim, considerando o comprimento e a largura. Mas quando eu empilho várias chapas junto, o que eu vou ter? Eu vou ter o seguinte, eu não posso mais agora desprezar a sua altura. A altura agora aqui a gente já pode perceber claramente. Então nós vamos ter que considerar o seu comprimento, a sua largura e a sua altura. Nós vamos utilizar as 3 dimensões, ok? Então inicialmente aqui eu tenho um volume inicial, certo? Eu tenho um VO, volume inicial dessa figura, deste sólido. Mas quando, vamos lá de novo a nossa velhinha, quando eu aqueço esse material, quando eu aqueço aqui esse material, ele também vai aumentar, né, a sua dimensão, no caso, as 3 dimensões, comprimento, largura e altura, certo? Ele vai aumentar nas suas 3 dimensões, ok? Então você vai ver que essa figura ela vai ficar um pouquinho, né, diferente. Vou aumentar aqui nas 3 dimensões, ok? Então é isso que a gente tem que colocar em mente. Esse objeto ele vai aumentar as suas dimensões. Então nós temos aqui um aumento volumétrico, certo? Nós temos um aumento volumétrico, ok? Professor, e aí qual vai ser a grande diferença? Ou será que vai ter alguma diferença em relação ao que a gente já viu em relação à dilatação linear e à dilatação superficial? Tratando-se de forma de resolver, né, continua do mesmo jeito, né? O padrão, a configuração da equação continua a mesma, ou seja, se eu quiser saber quanto é o aumento do volume dessa figura, deste sólido, eu vou ter que calcular, né, ΔV igual a VO vezes. Agora, nós não vamos ter mais o beta. O beta ele serve somente para 2 dimensões. O alfa só serve para uma dimensão. Então nós não vamos ter mais nem alfa nem beta. Nós vamos ter aqui o nosso gama, ok? Vai ser o coeficiente de dilatação volumétrico vezes a variação de temperatura, né? Percebam que a configuração, né, continua a mesma. Variação, início, coeficiente e variação de temperatura, ok? Então esse aqui, se eu quiser saber o aumento do volume, né, eu posso simplesmente colocar nessa equação, ok? Quero deixar claro aqui mais uma vez, né? Vou destacar isso aqui. O gama,
ele é o coeficiente de dilatação volumétrico, ele é equivalente a 3 dimensões, ok? Ele é volumétrico, ele serve para 3 dimensões, ok? Mas, você lembra que eu falei que nem todas as questões, nem todos os enunciados, o autor vai colocar o valor do coeficiente de dilatação volumétrico. Ele pode simplesmente te fornecer o coeficiente de dilatação linear. E aí, professor, o que eu faço? Bom, é simples. Você já aprendeu que na superficial o beta equivale a 2 alfas. Ou seja, o alfa não é a mesma coisa que... Perdão, o alfa não é a mesma coisa que uma dimensão. Se o alfa é uma dimensão, beta 2 dimensões equivaleu a 2 alfas. Então, ficou simples, né? Então, o nosso gama, ele equivale a 3 alfas. Simplesmente isso. Uma dimensão, 2 dimensões, 3 dimensões. 1 alfa, 2 alfas, 3 alfas. Ok? Então é isso que você tem que ter em mente na hora de colocar o valor que te foi fornecido. Se o valor que te foi fornecido lá foi do alfa, na hora de colocar aqui, você vai ter que lembrar de multiplicar por 3. Ok? Muito bem. Professor, e se eu quiser saber o aumento, eu coloco essa equação. Mas se eu quiser saber somente o volume final, se a questão quiser saber o volume final, então, da mesma forma que a gente fez os outros, pessoal, não muda, né? Continua no mesmo padrão. Se eu quiser saber o volume final, basta que eu saiba o início e quanto aumentou. Beleza? É uma forma de fazer. Ok? Eu faço o cálculo do aumento e somo com o volume inicial. Ok? Mas, se eu quiser fazer daquele mesmo padrão, eu simplesmente digo que vai ser isso, 1 mais ΔT. Ok? Então, seguindo também o mesmo padrão. Se eu quiser saber o volume final, se eu quiser saber somente o aumento, eu posso usar isso aqui. Para saber o volume final, eu posso utilizar essa fórmula já direto. Ou se alguém, professor, eu posso confundir, eu tenho medo e tal, esse 1 aí, eu sei que não vai ter nenhum problema, mas se tem pessoas que têm um receio de utilizar essa fórmula, eu simplesmente peço que você calcule o aumento e some com o volume inicial. Vai dar o mesmo resultado, ok? E mais uma vez reforçando, se eu quiser saber encontrar os coeficientes, né, basta que eu saiba configurar aqui na equação direitinho. ΔV, embaixo vai ficar V0 vezes ΔT, ok? Isso aqui para encontrar o coeficiente de dilatação volumétrica. Mas quero ressaltar aquele negócio que eu falei antes. Se a questão me der, na verdade, se a questão for uma questão de dilatação volumétrica, mas o autor me pede aí para calcular o coeficiente de dilatação linear, e o que eu tenho que fazer? Bom, você faz todo esse cálculo, né? Já está aqui, tudo encaminhado, e aí no final você vai lembrar, alfa é igual ao gama por 3. É o inverso, né? Para você colocar aqui, né? Para encontrar o gama, ok? Se for para encontrar o gama, no caso, se ele me deu o coeficiente linear alfa e for para encontrar o gama, eu multiplico por 3. No caso, se a questão quiser encontrar o linear, eu tenho que achar o gama e dividir no final por 3. Então tá aí os processos de dilatação volumétricos, ok? Ou volumétrico, né, dos sólidos. Beleza, pessoal? Então, foi aí as 3 dilatações, sobrando agora para nós somente dilatação dos líquidos. Beleza? Então nós vamos para dilatação dos líquidos. Dilatação dos líquidos. Ok? Aqui nós temos algumas coisas para esclarecer, né? Na verdade, fazer uma lembrança, né? Não pode esclarecimento, mas não somente esclarecimento, mas também algumas lembranças daquilo que a gente já falou em aulas anteriores. Como aqui é uma revisão, nós vamos falar aqui alguns pontos importantes. Primeira coisa, na dilatação dos líquidos. A gente já falou da questão da organização molecular, né, que ela é diferente, um pouco, né, vamos dizer assim, desordenada em relação aos sólidos, né, e é um dos motivos de os líquidos se dilatarem com mais facilidade que os sólidos. A gente já chamou a atenção para isso, ok?
Outra coisa importante, para você dilatar um líquido, para você aquecer um líquido, é necessário que esse líquido esteja armazenado em algum, né, recipiente sólido. Então a primeira coisa que nós vamos fazer aqui, a menção e a lembrança de vocês para aquecer um líquido é necessário aquecer um sólido, ok? Então para aquecer um líquido, né, é necessário você ter um recipiente sólido, ok? Quando a gente aquece esse conjunto, lógico, os dois vão aumentar as suas dimensões. O líquido se dilata em 3 dimensões e esse sólido que está guardando ele também vai dilatar, né, em 3 dimensões. Nós temos aqui uma dilatação volumétrica de um sólido e dilatação de um líquido, ok? Então a primeira coisa que você vai lembrar é, quando eu aqueço eu vou ter que aquecer o conjunto. Vou chamar isso aqui de conjunto agora, porque eu não tenho somente um material, eu tenho um sólido e um líquido, ok? Então é essa primeira coisa que nós temos que lembrar. Aquece um, aquecer o outro, ok? Agora nós vamos fazer aqui algumas lembranças muito importantes. Primeiro, eu falei que os líquidos se dilatam com mais facilidade que os sólidos, ok? Então eu vou para que a maioria das questões propõe. Ele propõe que eu tenho um recipiente que está cheio de um líquido, certo? Eu tenho um recipiente que está cheio de um certo líquido, ok? Esse recipiente está cheio, né? Está aqui quase já transbordando. Beleza? A primeira coisa que eu tenho que chamar a atenção para vocês, o volume de líquido aqui, o volume do líquido, certo? Ele é igual à capacidade do recipiente, certo? Ele é igual à capacidade de armazenamento do próprio recipiente, ou seja, ele é igual ao volume inicial do próprio recipiente. Então, a primeira coisa que nós temos que saber aqui é que esse volume inicial do líquido ele é igual ao volume do recipiente, certo? E isso para aquelas questões que eu estou falando. É a maioria dos casos que os autores colocam que o recipiente está completamente cheio, ok? Então o que acontece quando eu aqueço? Eu vou aquecer aqui de novo, mais uma vez aqui a nossa velinha está presente, né? Um pouco mais feinha, mas aqui nós temos a nossa velinha, ok? Então, o que é que vai acontecer quando eu aquecer esse conjunto? Aí vocês vão lembrar, os líquidos se dilatam com mais facilidade. Então, vai derramar, não? Os dois aquecem, os dois aumentam, mas o líquido aumenta mais. Então, o que vai acontecer? Vai transbordar aqui, né, um pouquinho desse líquido, certo? Esse material aqui que nós vamos guardar nesse outro recipiente, ok? Esse líquido que transbordou, pessoal, ele tem um nome aqui, nós vamos, né, colocar esse nome nele aqui. Na verdade ele já tem esse nome. Ele recebe o nome de líquido aparente, certo? Líquido aparente, beleza? Por que isso? Bom, aparentemente, né, vamos dizer assim, vamos usar a linguagem simples, aparentemente ele não existia, agora ele está existindo, ok? Então, esse carazinho que transbordou, esse cara que derramou aqui é chamado de líquido aparente, ok? Então, resumindo aqui, primeiro, o líquido precisa de um recipiente sólido para ser aquecido. Quando eu aqueço o líquido, o sólido também aquece. Porém, o líquido se aquece, o líquido se dilata com mais facilidade, então vai transbordar um pouco, ok? Esse pouco que transbordou é chamado de líquido aparente, ok? E lembrando daquele negócio que eu falei, para a maioria das questões o recipiente está completamente cheio e isto vai ser equivalente ao volume do líquido ser igual ao volume do recipiente, que é a sua própria capacidade, ok? De armazenamento. Então, o que é que eu tenho como equação aqui? Na verdade, eu tenho as equações simples. Primeiro, a variação do volume do recipiente é o volume dele inicial, vezes o seu coeficiente de dilatação, que é um sólido, né? Vezes ΔT, que é a variação de temperatura.
Quero lembrar aqui que a questão também pode fornecer, assim como as questões do sólido lá em cima, pode fornecer ao invés desse gama aqui, pode fornecer alfa, certo? Pode ser um alfa aqui. Então é só quero lembrar, né, que vocês têm que prestar mais atenção no que é fornecido, beleza? Então pode sim ser o gama já, mas também pode ser o alfa, e aí você lembrar de multiplicar por 3. Isso para o recipiente. Para o líquido, nós temos duas coisas aqui, pessoal. Primeiro, o líquido, certo? Ele se dilata, mas eu vou ter um líquido aqui aparente e um líquido real, ok? Então nós vamos ter aqui uma dilatação real, certo? E vamos ter uma dilatação aparente. Só que eu quero chamar a atenção para o seguinte: a dilatação real do líquido, ela nada mais é do que, ou seja, eu quero saber quanto é que o líquido consegue realmente se dilatar. Primeiro eu tenho que levar em consideração a dilatação do sólido, certo? Que era o recipiente. Então a dilatação desse líquido aqui, na verdade, vai ser a dilatação do recipiente somado com aquilo que transbordou, certo? Que é a dilatação aparente, ok? Então, para eu saber a dilatação real desse líquido, eu tenho que saber o quanto que dilatou do recipiente somado com a dilatação aparente, que a dilatação aparente é a mesma coisa que aquilo que transbordou, beleza? E aí, né, nós temos a dilatação aparente, que vai ser quem? Volume inicial, que era aquilo que tinha antes, que estava cheio, vezes o coeficiente de dilatação aqui aparente do recipiente, perdão, do líquido, não confundir as coisas, vezes a dilatação, perdão, a variação de temperatura. Então nós temos aqui a variação de temperatura, perdão, de volume aparente. E aqui nós temos a variação do volume do recipiente. E para saber a real, basta que eu some os dois. Então aí eu vou ter a dilatação real. Se eu pegar e somar a dilatação do líquido, né, aparente mais a do recipiente, ok? E os coeficientes de dilatação? Se eu quiser saber o coeficiente de dilatação real, bom, se você fizer, você vai ver o seguinte: o líquido e o sólido sofreram as mesmas variações de temperatura, certo? Eles foram expostos à mesma temperatura. Os volumes iniciais eram os mesmos, ok? O que eu vou entender com isso? Que se eu quiser tirar somente os coeficientes, eu vou saber que o coeficiente de dilatação real, ele vai ser quem? Ele vai ser o coeficiente de dilatação do recipiente somado com o coeficiente de dilatação aparente. Ou seja, o real é igual ao recipiente mais o aparente, ok? Então tá aí as dilatações, né, que sofrem os líquidos, ok? Então era isso que nós tínhamos para passar para vocês, né? Quero que vocês, na nossa live, nós temos que ter uma live provavelmente na sexta-feira, levem todas as dúvidas que vocês têm, deem uma olhada nas aulas anteriores que nós postamos lá no YouTube, ok? E tirem, né, qualquer dúvida. Vocês podem também mandar aí as dúvidas no meu PV, no privado. Vocês podem estar me contactando. E, né, qualquer dúvida também nós temos vídeos anteriores e alguns resumos também, né, para fornecer para vocês, né? Então procurem estar resolvendo exercícios, listas de exercícios, além daquelas que eu forneci para vocês, né? Até se vocês quiserem me pedir também, né, eu posso estar mandando outros para vocês tirarem as dúvidas de vocês e aí, né, irem para a prova com mais, vamos dizer assim, com mais facilidade, né, entendendo mais a respeito do conteúdo, ok? Então tá aí dilatação dos sólidos em 1, 2 e 3 dimensões e dilatação dos líquidos, as equações que nós precisamos saber para dilatação dos líquidos. Então é isso aí, pessoal. Quero desejar uma boa prova, né? Logo mais nós teremos a nossa prova, né? E vocês continuem aí, né, estudando em casa, ok? Então é isso, pessoal. Tchau. Agradeço vocês pela atenção.